Muito bem, meus amigos, nós chegamos na nossa última quinta-feira do mês e a gente vai fechar esse nosso período com o nosso tema livre. Então hoje, perguntas e respostas, vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem interessante da gente conversar aqui na nossa sala hoje, naturalmente com os temas voltados para a doutrina espírita, para a visão espírita, né? Então a gente vai devagar e sempre. Vamos começar. A Andréa já perguntou aqui no início, né, sobre se os espíritas comemoram a Páscoa. A gente lembra sempre que tudo aquilo que diz respeito aos fatos religiosos da nossa cultura, principalmente aquelas que se relacionam com a vida de Jesus, elas acabam sendo lembradas, né, no decorrer do ano, em datas comemorativas, em cerimoniais e tudo mais, né? Para nós espíritas, que também acompanhamos essa data, acompanhamos essa evolução, né, das comemorações, para nós também não é diferente. Basta a gente lembrar, por exemplo, que no dia 4 de outubro nós celebramos, né, o aniversário de Allan Kardec, e muitos centros espíritas programam palestras, programam eventos que lembram essa data. Nós tivemos comemorações do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, aniversário de Chico Xavier. Então é natural, para nós como seres humanos, nós sempre gostamos de fazer ali as nossas comemorações. A Páscoa em especial, ela tem aquele significado que é exatamente ali o ponto mais difícil, o ponto mais traumático da vida de Jesus, que, por exemplo, quando a gente fala sobre a vivência dele aqui no nosso meio, aí nós temos, né, o Domingo de Ramos, depois nós temos a Sexta-feira Santa, né, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia, depois o Domingo de Páscoa. E aí então, sempre comemorando, né, esses 3 dias, 4 dias tão difíceis para Jesus e também para nós, né, que acompanhamos a sua experiência aqui no mundo material. Então, quando a gente fala sobre Páscoa, a gente lembra sempre que ela é simbolizada, né, pelos tais ovos. Esses ovos, cada nação que pratica o cristianismo traz o ovo como sendo ali exatamente o renascimento, né? Apareceu um tal de coelho no meio dos ovos, mas até aí já é uma outra história, e acabou se tornando mais uma vez, como é muito natural para todos nós, uma data comercial. Mas na verdade o que significa que a gente lembra sempre que Jesus ele foi crucificado, aí então ele ressurgiu, né, através da ressurreição nesse 3º dia, e aí então nesse domingo ele aparece aos apóstolos para poder mostrar que continuava vivo. Dentro das tradições católicas, evangélicas, mostram a ressurreição da carne, né, do corpo físico, e para nós que somos espíritas temos um entendimento diferente exatamente da manifestação espiritual de Jesus aos seus apóstolos, para que pudesse falar sobre a imortalidade, falar sobre a continuidade da vida, deixar mais uma outra mensagem. Então, para nós espíritas, nós podemos comemorar o Natal com a Páscoa com a mesma naturalidade que nós comemoramos o Natal. O Natal simboliza o nascimento de Jesus e nós temos uma interpretação diferente da visão popular, né? Porque o Natal é aquela mesa farta, troca de presentes, propagandas intermináveis na televisão, promoções em shopping centers e tudo mais, e nós entendemos, né, que é exatamente a reencarnação de um espírito que veio trazer uma mensagem de grande transformação para a humanidade. E a Páscoa nós falamos sobre o retorno de Jesus ao mundo espiritual. Então, se nós tendo a sensibilidade necessária para entender esse momento pela sua real importância, para falar sobre o retorno ao mundo espiritual, que é a renovação do espírito, que é exatamente o renascimento espiritual, como Paulo de Tarso colocava para nós,
lá no seu evangelho, né, quando se falava sobre o que significa a ressurreição, lá nas suas epístolas, né, ele fala sobre o renascimento espiritual. E a gente lembra que o renascimento espiritual ele sempre deve ser considerado como sendo um renascimento também moral. Então, sim, é válida essa comemoração, é válida essa comemoração. Ela pode ser bem aproveitada, né, trazendo para nós uma mensagem de otimismo, uma mensagem de estímulo para essa transformação, para essa luta íntima tão acirrada que nós temos conosco mesmo, né, por causa das nossas tendências, por causa dos nossos vícios, né. Então tudo aquilo que simboliza a vida de Jesus, tendo uma interpretação correta, ela é muito positiva, ela é muito favorável, né, até porque Jesus simboliza exatamente a conquista, né, o vencer o mundo como ele venceu, como ele traz para nós nos seus evangelhos. Então nós podemos comemorar, né, a Páscoa, nós podemos comemorar o Natal, nós podemos comemorar outras datas do nosso interesse. Se você por acaso é devoto de algum santo e o fato de ser espírita não te impede de você praticar a sua fé com a mesma liberdade, né, com a liberdade plena para fazer o que você deseja. Então vamos supor que eu seja devoto de Nossa Senhora Aparecida, né, de Maria de Nazaré, e de repente no dia 12 de outubro eu queira fazer uma novena, participar de uma procissão, fazer uma visita a uma igreja. Isso me dá liberdade completa. O Espiritismo não tem o objetivo de impedir que você professe a sua fé, seja ela qual for. Se você opta em apenas seguir os ensinamentos doutrinários, ótimo, fique só com eles. Se você tem preferência por outra crença, que o Espiritismo possa complementar com o raciocínio, com a razão, com o entendimento, né, que ele proporciona, o conhecimento mais amplo da realidade espiritual. Então a Páscoa simboliza exatamente isso, o retorno ao mundo espiritual, mas o retorno, nesse caso, de um espírito que veio com toda a sua pureza transformar o mundo e voltou sem nenhum tipo de mácula provocado pela experiência terrena. No nosso caso, a gente lembra que o retorno ao mundo espiritual não é uma transformação automática, mas nós podemos hoje, desde já, promover a nossa transformação para quando retornarmos ao mundo espiritual, chegarmos com total equilíbrio, assim como Jesus mostrou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então é nesse sentido, tá, Andréia, que a gente pode entender a Páscoa sem nenhum preconceito. O Espiritismo não é preconceituoso, o Espiritismo não é limitador, ele não impede você de pensar, ele não impede você de sentir, ele te oferece uma proposta, e essa proposta você pode assimilar do modo que bem entender. Então, infelizmente, a gente ouve muitas críticas de pessoas, por exemplo, não, eu sou espírita e eu me casei na igreja. Aí todo mundo fica, como é que pode um espírita se casar na igreja? Qual é o problema? Onde está escrito que você não pode fazer nada da sua vida porque o espiritismo te impede de fazer alguma coisa? O espiritismo ele não impõe nada, ele propõe. Então, como o próprio Kardec colocou, isso é uma ideia, é um pensamento que nós devemos sempre ter em mente, que infelizmente a gente acaba esquecendo isso, que Kardec ele tinha no seu grupo mediúnico, ele tinha médiuns católicos, ele tinha médium muçulmano, tinha médium judeu, e ele não tinha nenhuma preocupação com os rituais ou com a prática religiosa dessas pessoas. Ele simplesmente aproveitava essa faculdade, essa habilidade, para promover o intercâmbio com o mundo espiritual e trazer essas informações. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. O Espiritismo não te impede de fazer aquilo que você quer. Naturalmente, conforme você for absorvendo os ensinamentos espíritas e tendo uma maior compreensão, uma maior profundidade, naturalmente a gente vai deixando de lado aquilo que a gente vê que não é tão importante assim. Se eu achava que ficar de joelhos na frente de uma igreja era importante para mim, e depois eu percebo que não é a minha postura física que vai fazer a diferença, mas é a minha postura mental, e eu decidi que eu não quero mais ficar de joelho, então eu naturalmente fui modificando, percebendo exatamente aquilo que eu acho que é importante e aquilo que eu acho que não é. Então pensemos sempre nesse sentido, né? Muito bem. Então tem batismo, tem casamento, tem missa de sétimo dia, que pessoas, né, que espíritas fazem. Então fique à vontade,
né? Exerça a sua liberdade a sua liberdade constitucional, exerça a sua liberdade de consciência, exerça a sua liberdade espiritual do modo que lhe convém. O Espiritismo, pelo contrário, ele estimula nós usarmos essa liberdade e a gente naturalmente vai evoluindo com relação a isso. Zanoni colocou aí, no caso de continuar seguindo a nossa crença, seja qual for, né, com a vantagem de ser mais esclarecido no caso, sim, né, quer dizer, a gente vai se esclarecendo, percebendo aquilo que é importante, aquilo que eu acho que é útil, aquilo que eu acho que não é. Então para nós que estudamos, infelizmente a gente sempre acreditou, a gente aprendeu, né, com aquela ideia de que quando você troca de religião, você precisa romper com todas as tradições, todo o comportamento, tudo aquilo que você achava que era importante da religião anterior, porque a gente viu o Espiritismo como uma outra religião, então você tinha que fazer uma conversão, você tinha que praticamente se batizar nessa outra religião e deixar aquela para trás. Só que na verdade não é, uma fase de transição de comportamento, de pensamento, de entendimento, que deve ser absolutamente natural, né? Vamos lá, né? A gente continuando aqui para nós. Deixa eu pegar aqui, o Dudu colocou para mim aqui em PVT, uma outra pergunta, mudando um pouquinho de assunto. Deixa eu ver aqui. Já é aqui uma pergunta voltada, né, para os experimentos espíritas das manifestações mediúnicas, ou das manifestações espirituais, né? Por que no processo de materialização ectoplasmática a gente vê sempre que aparece no escuro, em sala escura, e há processos que são realizados de dia, e esse ectoplasma não é visto, né? O ectoplasma só pode ser visto à noite, na escuridão, né? Primeiro que ele é uma substância muito clara, uma substância que nem sempre acaba sendo vista de uma forma material, mas ela acaba sendo vista daquela forma, né, que meio que esfumaçada, meio que leitosa, transparente. Então os pesquisadores, quando eles realizavam essas experiências de materialização, eles percebiam que quando ela era realizada, não à luz do dia, né, porque a gente não vê esse tipo de trabalho sendo realizado no ambiente exterior, mas é sempre dentro de uma casa, dentro de uma instituição, e aí então você tem as luzes acesas, e esses pesquisadores perceberam que a luminosidade, né, os raios, a energia que é irradiada pela lâmpada acabava interferindo, né, na estrutura dessa substância e acabava dificultando as manifestações. E aí então os espíritos orientaram que quanto menor quantidade de luz possível, mais fácil será esse processo. Então ele pode ser utilizado, pode ser trabalhado nesse ambiente. Então isso a gente lembra sempre, né, quando a gente fala, né? Não é nem necessariamente luz vermelha, mas era uma luz que seja tênue, né? Porque a gente lembra, né? Porque a gente lembra, né, que na época de Kardec a eletricidade era muito escassa, então ela era feita à luz de vela. E eles não necessariamente colocavam um tipo de recipiente que deixava a luz azul, vermelha, amarela. Então eles colocavam assim, a menor quantidade de luz possível para que isso pudesse facilitar. E para a gente ter um entendimento, né, quando a gente pensa assim, por que a luz consegue interferir, pode interferir tanto assim, né, nessa substância, que ela é tão volátil, é tão sutil, ela pode ser afetada com qualquer tipo de um impacto eletromagnético mais intenso, com calor mais intenso. A gente lembra que nós sofremos os efeitos disso, da luz, né? Então nós temos ali a luz, ela pode te queimar, ela pode afetar a sua retina, ela pode queimar a sua pele. A gente lembra que os bebês, quando nascem com icterícia, eles são colocados, né, num berço aquecido para que ele possa passar por essa mudança. A gente lembra que pessoas vão numa incubadeira, né? Então eles vão as pessoas vão até clínicas, né, de bronzeamento artificial, utilizando aquelas lâmpadas ultravioleta. Então a gente lembra que as irradiações eletromagnéticas elas nos afetam fisicamente. Então se ela será capaz de provocar um câncer de pele, capaz de curar uma doença, capaz de afetar a pele mudando a sua cor, imagina com uma substância tão sutil assim, né? Então no caso das manifestações que acontecem durante o dia, e acontece com um esforço muito grande, se é num ambiente externo, onde há essa interferência da luz do sol, por exemplo, da claridade, né, os espíritos promovem esses encontros com mais esforço, com um objetivo, né?
Agora, no caso do que acontece à noite, que também são experimentações, eles procuram criar um ambiente seguro e que facilite também essa manifestação. Né? Mas, André, eu como vidente via de dia o ectoplasma, né? Então só na vidência se consegue ver. Você não via, no caso, por exemplo, a manifestação material do ectoplasma. Né? Então, através da vidência era possível você ver o espírito, você ver o perispírito, você ver algum tipo de radiação que ele acaba manifestando. Então é diferente da materialização, né? Da materialização e ao mesmo tempo da percepção através da vidência. E isso a gente vê claramente. E por que, por exemplo, a gente vê em muitos casos assim de filmes, de histórias, que os espíritos são vistos à noite? Né? Por que isso tudo? Exatamente porque é o momento mais propício para que haja essa materialização, no caso, quando há materialização. Né? Vejo espuma branca saindo pela boca, ouvidos, etc. Né? Então essa espuma, né, que muitas vezes parece até gás, foi inclusive já fotografada algumas vezes, né, a gente tem fotos de Chico Xavier, a gente tem materialização de espíritos, fotos, a gente tem que constar isso também, são fotos que são contestadas, né, por aqueles que julgam que não é possível isso acontecer, mas a gente sempre confia, né, nos depoimentos daqueles espíritas que são sérios, que fazem um trabalho bem direcionado, então falam, né, sobre a materialização, a doação desse fluido, e que depois que há a manifestação do espírito, esse fluido ele retorna para o espírito. Daí a importância, né, de evitar o contato com os espíritos. Tem pessoas que querem tocar, que querem saber se realmente há manifestação material. Só que se por acaso você contamina, digamos assim, esse fluido e ele volta depois para o médium, dependendo daquilo que você acrescentou, o médium também absorve isso de volta. Né? Então, são manifestações raras. Hoje, os trabalhos com ectoplasma são feitos principalmente com cirurgias espirituais. Nós temos ali no Centro Espírita Frei Luís, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde há cirurgias espirituais, e ali tem alguns depoimentos, né, de materialização, de desmaterialização também, através desses fluidos, e isso é feito num ambiente escuro. E ao mesmo tempo também tem aquele caso em que quando uma experiência de cunho espiritual é realizada num ambiente escuro, normalmente sempre desperta aquela desconfiança. Se eu não posso ver, como é que eu posso ter certeza? Então várias experiências já foram realizadas utilizando um método seguro, ou pelo menos o mais seguro possível, para saber se realmente isso é possível. Então, por exemplo, médiums que podem oferecer o fluido ectoplasmático para manifestação, para materialização de um espírito. Então, assim, os presentes na sala são todos sentados em uma cadeira, esse é um exemplo, né? Alguns ficam presos dentro de grades para evitar que eles possam interferir, outros são amarrados em cadeira. Essa é uma situação interessante que era realizada no passado. Então as pessoas diziam assim, né, para ter certeza de que ninguém vai se levantar, andar pela sala para poder dizer que tocou na minha perna, tocou no meu braço, e isso alguém pode se levantar no silêncio e fazer esse toque, né, para poder causar uma impressão. Então, para ter certeza, a gente vai amarrar todos os presentes e fica somente uma pessoa à distância para poder fazer essa comprovação. Então eles procuravam criar assim, um cenário que desse a maior segurança possível para a realização daquela experiência. Então, assim, dos livros que a gente já estudou, como por exemplo, como César Lombroso, como Gabriel Delane, como tantos outros pesquisadores do passado, principalmente, final do século XIX, começo do século XX, um pouco mais para frente, assim, na década de 70, década de 80, né, quando o Chico estava ativo nesse trabalho de manifestação, o próprio Peixotinho também, que era um médium de materialização muito potente, Ana Prado, lá no estado do Pará, que era outra médium de materialização. Então eles procuravam criar assim, uma situação que pudesse favorecer essas manifestações. Né? Então, dessa forma a gente percebe, né, que sim, alguns fluidos, quando eles são mais densos, mais materializados, eles podem ser vistos por todos, mas para esse caso, quanto mais seguro o ambiente para a materialização desses fluidos, melhor, evitando essas interferências eletromagnéticas. Né? Por outro lado, né, há aqueles fluidos num estado mais sutil que somente através da evidência pode ser percebido. Né? E uma transformação desse ectoplasma em flores, pedras, né, que mudam cor branca para cor real. Isso não é hoje, né, foi no passado, né, ostensivo. Né, isso acontece também. Né, inclusive essas materializações de flores, de pedras, de objetos,
né, diversos que foram constatados, inclusive a gente chegou até a estudar alguma coisa sobre isso também na revista Espírita. Então mostra que os espíritos procuram realizar esse tipo de trabalho, não com um objetivo prático, específico, para alguma grande realização da interação do mundo espiritual com o mundo material, mas para poder dar subsídios para que a gente possa desenvolver estudos para comprovar a existência do mundo material. Porque quando você fala para um médium, você está vendo algum espírito, ele fala assim, eu estou vendo. Então, quer dizer, você vai ter que acreditar naquilo que ele está falando. É algo muito subjetivo. Eu vi, eu tenho as minhas próprias deduções, tenho que confiar no que ele está falando. Numa psicografia, alguém pode inventar alguma coisa, a gente tem que... Esses sistemas que Kardec abordou lá na introdução do Livro dos Médiuns, ele falava sobre as diversas situações de teorias que as pessoas apresentavam. Cada teoria era um sistema para poder explicar o fenômeno que acontecia. Então, se era barulho, a gente lembra dos nervos estalantes, era um nervo tibial, né, que tem na perna. Então, algumas pessoas conseguem fazer uma movimentação, né, com o tornozelo que faz um estalo. Então, imagina assim, aquela casa fechada, onde o assoalho da casa é feito de madeira, aquele silêncio, aquela penumbra, todo mundo em silêncio, de repente eu começo a fazer um estalo com o tornozelo. Aí eu pergunto assim, alguém está me ouvindo? Aí eu faço POC. Aí fica todo mundo espantado, né? E isso acontece, tem pessoas que têm essa habilidade, né? Eu, por exemplo, tenho a habilidade de estalar o joelho, então seria muito fácil eu ficar esticando a minha perna e fazendo barulho com o joelho. Então cada um faz um barulho ali do modo que lhe convém, né? Então, assim, vários sistemas foram criados. Então, para poder comprovar que realmente há a possibilidade da interação do mundo espiritual com o material, há a possibilidade de nós comprovarmos a existência do mundo material, do mundo espiritual, de um modo mais positivo, de um modo muito mais analítico, os espíritos então começaram a promover essas reuniões junto com os encarnados para que pudéssemos ver a materialização de um espírito, a sua movimentação, outros fenômenos físicos que nós já estudamos também. Né? O Wasserfall perguntou lá em cima, complementando, né, também pode ser visto por videntes à luz do dia ou não? Sim, o vidente ele vê um espírito a qualquer hora, né? Então não tem de dia, não tem de noite. Como a gente sempre fala, né, se você está no escuro, por exemplo, você fica muito mais suscetível a essas influências exatamente pela imaginação. Então nós temos aqueles médiums que, dependendo da circunstância, ele fica muito mais sensível a essas percepções. Né? Então, assim, a vidência, assim como a audiência, assim como a psicografia, ela pode ser realizada a qualquer hora. Não tem tempo para isso. Vai depender da disponibilidade dos médiums e vai depender da disponibilidade do espírito e da facilidade dele perceber isso. Por que é muito mais fácil essa percepção durante a noite do que durante o dia? Porque alguns médiums, para entrarem em sintonia com essa faixa de percepção do mundo espiritual, ele tem que ter uma concentração mais voltada para isso. Alguns médiums são naturais, que são os mais raros. São aqueles que em qualquer hora você tem ali, você consegue perceber alguma coisa. Outros precisam daquele momento de concentração para poder ali entrar para poder, não necessariamente entrar num estado de transe, mas para poder favorecer essa percepção, para poder aumentar essa percepção. E durante o dia é difícil disso acontecer. Durante o dia as pessoas estão envolvidas com suas atividades, com os seus trabalhos, né? O pensamento está mais dinâmico, voltado para essa ou para aquela situação. Já durante a noite, quando você se concentra, quando você para, fica mais fácil para ele entrar, né, nessa faixa de percepção. Então é por isso que tem esses horários são mais favoráveis e tudo mais. Muitos relatos, né, dos espíritos que vêm nos trazer algumas informações, nos trazer algumas mensagens, né, através dessas influências. Por que isso acontece mais à noite? É o momento em que as pessoas estão em casa relaxadas, é o momento em que elas estão quase dormindo e tudo mais. Então fica mais fácil dos espíritos entrarem, né, trazerem essas comunicações. Agora imagina você durante um trânsito aqui na cidade de São Paulo, aquele inferno, aquele trânsito, você ouvindo música, reclamando do trânsito, e um espírito tentando te falar alguma coisa. Você não vai nem prestar atenção no que... Você nem vai perceber que ele está ali. Agora quando você está em casa, deitado, começando assim a entrar naquele estado de sono e tudo mais, o espírito pode falar um monte de coisa que fica mais fácil de perceber. Né? Então é por causa disso. Né? Nesse caso, né, o Dudu lembrou do curso de capacitação para concentração. É interessante,
É interessante porque a mediunidade, o exercício da mediunidade, ela depende desse estado de concentração. E quando a gente tem assim, tem essa capacitação, tem essa facilitação para poder entrar nesse estado de concentração com mais facilidade, né, isso ajuda mais o médium no seu desenvolvimento também. Beleza? Vamos em frente então. O próximo, bom dia pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, Décio, vou voltar um pouquinho aqui que o Nando colocou uma pergunta. Deixa eu ver aqui, cadê você, Nando? Só um pouquinho, tá aqui. Eu larguei o vício do cigarro, parabéns, vai fazer 1 ano. Em sonhos andei pisando na bola fumando por aí, umas 6 vezes. A pergunta é possível, meu perispírito desdobrado, né, o seu espírito, você desdobrado, vampirizar terceiros por aí, atrás da substância? Possível é, tá? Mas é pouco provável, né, Nando? Porque a gente lembra sempre que a gente traz no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, registros de comportamentos habituais que nós tivemos durante muito tempo. Então, assim, para nós que somos espíritas, nós temos uma tendência a espiritualizar tudo, né? Então, assim, mas o sonho é real. Se você tem um pesadelo, por exemplo, e quando você acorda, você tem a sensação do medo, você tem taquicardia, o seu corpo físico sente aquilo que a sua mente produz. E não significa necessariamente que você teve uma experiência espiritual, né? Então a gente lembra sempre isso, que a nossa mente é capaz de produzir, é capaz de liberar substâncias, de causar efeitos físicos em nós, simplesmente por aquilo que você imagina, né? Então não temos que ter essa preocupação imediata. Então, assim, antes de entrar na realidade da emancipação. Então, por exemplo, como eu falei, para nós que somos espíritas, a gente tem uma mania de colocar tudo culpa nos espíritos ou tudo culpa em fenômenos espirituais. Esse é um hábito que a gente tem, que se por acaso eu estou passando mal, se por acaso eu estou aborrecido, se por acaso eu estou com algum problema de saúde, eu sempre vou culpar um obsessor, sempre vou culpar alguma coisa, vou achar que é na minha reencarnação, no passado eu fiz alguma coisa que eu estou pagando agora. Então tudo para nós é influência espiritual, é karma, é reencarnação, é culpa de espírito, é tudo assim. Então a gente coloca o pé no chão, dá uma equilibrada no nosso pensamento e a gente começa a analisar. Então imagina que o hábito do tabagismo é um hábito que a maioria das pessoas acabam desenvolvendo durante anos. Então você passou anos vivendo daquela forma, né? Sempre tendo aquele hábito, aquele comportamento. E de repente você decidiu que não quer mais. Então quer dizer, fisicamente você fazia isso. Você fez isso, mas inconscientemente aquele hábito continua sendo registrado na sua memória, na sua mente. E aí então, naqueles momentos em que você está descansando, até porque pelo fato de ser um vício, o seu corpo ainda sente falta da substância. E por ser um vício psicológico também, a sua mente também sente o fato da substância, do hábito, do comportamento, da postura. Na época de faculdade, tinha um professor de biologia, ele era um médico e ele era fumante. Então, naquela época em que começou o estudo com ele, por acaso ele tinha largado o hábito há coisa de 1 mês mais ou menos. Então ele dava aula para a gente, por exemplo, segurando um cigarro apagado. Então de vez em quando ele colocava na boca, de vez em quando ele colocava no dedo, depois ele guardava. Então ele ficava assim, então ele explicava para a gente, falou assim, olha, não repara, porque eu ainda tenho esse hábito psicológico de ter essa coisa de alguma coisa ocupada na mão, de fazer isso. Então ele ainda mantinha esse comportamento, esse hábito, e é muito natural que seja isso. Como eu falei para vocês, a gente continua fazendo isso, né? O Armando complementou aqui, né? Faz 6 anos que parei de fumar e ainda sonho com cigarro. Estaria eu vampirizando alguém? Né, vejo que não, pois a carne é fraca, né? Nesse caso, né, complementando aquilo que a gente estava falando. Então, quer dizer, psicologicamente, organicamente, a gente ainda tem essa tendência, né? Então, o que significa isso? Né? O que significa isso? Fisicamente, seu corpo pede aqueles milhares de toxinas, de substâncias que cria o hábito, cria o vício. Psicologicamente também. Para o lado espiritual, nós temos também essa outra ideia. Então, por exemplo, o espírito, no momento de emancipação, ele busca aquilo que lhe satisfaz. E isso acontece, mas a gente tem que lembrar sempre que
essa tendência física, essa tendência psicológica é muito mais intensa, é muito mais influente do que as experiências espirituais. Então a gente lembra sempre que você tendo uma tendência, você em espírito pode vivenciar determinadas experiências com relação a vícios, com relação a vícios químicos, com relação à sexualidade. Tinha um livro muito interessante que eu li, que mostrava o comportamento de uma pessoa, né? Do comportamento de uma pessoa que tinha assim, uma tendência à sexualidade desregrada muito intensa, né? Então o que acontece? Essa pessoa ficava pensando em sexo o tempo todo. Só que dentro do seu ambiente social, do seu ambiente familiar, ele era uma pessoa muito contida. Era um homem, ele era um executivo, ele trabalhava e coisa e tal. Então ele mostrava uma postura de uma pessoa muito moralizada. Então ele falava assim, muito respeito pela a família, tinha muito respeito por ele, os amigos também. Mas durante a noite, né, o livro ele foi psicografado, então ele contava a história de uma perspectiva espiritual, mostrava que durante a noite, todas as noites, ele em emancipação, ele ia para o mundo espiritual vivenciar experiências relacionadas com sexualidade. E depois ele acordava desgastado e tudo mais. E muitas vezes ele encontrava com a esposa durante a noite, nesse processo de emancipação, mas a esposa, por ser uma pessoa mais controlada, mais contida no comportamento sexual, não o satisfazia. Então o que ele fazia? Ele ia para antros, entre aspas, do mundo espiritual, aqui entre nós, para poder vivenciar essas experiências. Isso era relatado, né, no livro que falava sobre essa história. Então a gente lembra assim, alguém que racionalmente não deseja mais voltar ao hábito do tabagismo, mas inconscientemente e como espírito, dentro dessa liberdade que ele tem, ele deseja isso. Então é possível que ele vá a ambientes onde isso continua, onde ele possa dar vazão a essa sua prática. Mas a gente lembra que é muito mais pela sensação psicológica e não necessariamente pela realização química que isso acontece. Tá? Então é sempre assim que a gente vê, né? Tiene lembrou de um hábito também, né, de pessoas que têm hábito de arrumar os óculos e de repente, mesmo sem os óculos, põe a mão no rosto para tentar ajeitar. A mesma coisa também, né? Deixa eu ver aqui, o Armando colocou, né, estamos falando de cigarro, mas tem vícios não só da carne, mas moral também, né? Temos todos que superados, né? Exatamente, né? Porque superá-los, né? Porque o vício, o vício ele se torna um hábito. E o hábito nada mais é do que um comportamento psicológico. Como eu contei para vocês essa história do meu professor, ele fazia isso, era engraçado, ele dando aula, por exemplo, com um cigarro na mão para cá, para lá, porque ele sentia a necessidade de ter aquele objeto na mão. O seu psiquismo pedia isso. Aí depois, com o passar do tempo, ele foi perdendo esse hábito e já não tinha mais necessidade. Aí ele falava alguma coisa, colocava o cigarro na boca, gesticulava, depois tirava. Né? Então a gente achava uma coisa muito engraçada, mas era, né, por ser assim, um curso voltado para a saúde, a gente achava aquilo estranho, mas começamos a compreender essa questão dos vícios dos hábitos. No caso, por exemplo, da dependência química do organismo, o Armando lembrou, né, no caso de A Carne é Fraca, esse foi um texto muito interessante abordado por Kardec no livro Céu e Inferno. Tem um capítulo que fala da carne fraca, porque as pessoas justificam muitas vezes as suas tendências psicológicas, os seus vícios psicológicos, as suas tendências morais, justificando que a carne precisa disso. Ou seja, a pessoa diz assim, olha, eu comi demais, mas você sabe, né, a carne é fraca e já viu como é que é, né? Ou seja, a vontade de comer, na verdade, sim, o organismo acaba se adaptando àquela quantidade de comida e aquelas substâncias que vão sendo ingeridas. Mas o psiquismo dele faz com que isso aconteça. Tanto é que muitos espíritos, depois de desencarnarem, procuram se satisfazer através da vontade de comer. Né, do hábito de comer. Então eles procuram um ambiente, se aproximar de pessoas, porque o seu psiquismo pede isso. Então ele quimicamente não tem mais necessidade, mas psicologicamente isso está muito presente. Então a gente tem, por exemplo, o alcoolismo. O álcool é uma substância que causa dependência. Então o espírito adquire o hábito pelas sensações, porque o hábito afeta o seu organismo, interfere no seu sistema nervoso e provoca determinada sensação. O espírito acaba se acostumando com essa sensação e sente falta do álcool.
A mesma coisa acontece com as drogas, sejam elas quais forem. Isso acontece com a sexualidade, pessoas que têm essa dependência do sexo. Que isso pode parecer uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente vê isso na televisão, em programas de comédia, essa coisa toda, e mostra, não, que legal, né? Aquela pessoa tão bonita dependente do sexo. Mas quando a gente volta para a realidade, quando a gente começa a encarar a realidade da situação, a gente vê pessoas que têm famílias desestruturadas, a sua vida pessoal foi completamente afetada, o seu psiquismo está completamente desequilibrado, porque ele tem a necessidade, por exemplo, do orgasmo. Assim como tem pessoas que têm necessidade de academias, porque através do exercício, das substâncias que são liberadas pelo exercício, o corpo físico acaba se adaptando. Teve até um caso que eu já contei para vocês aqui numa outra oportunidade, daquele comediante, né, o Luiz Fernando Guimarães, esse é o nome dele, né? Luiz Fernando Guimarães? Me corrijam se eu estiver errado, vocês que conhecem. Que fazia par com a Fernanda Torres, era esse o nome dele? Luiz Fernando Guimarães, acho que era isso o nome dele. É que vocês conhecem, é bem conhecido na televisão. Isso mesmo, né? Então ele dizia assim, que houve uma época da vida dele em que ele começou a praticar corridas. Então ele gostava de correr. Só que chegou uma hora que ele começou a ficar viciado por corrida. Então ele dizia assim num depoimento que eu assisti, foi até uma entrevista pessoal, né, sobre a vida pessoal dele que ele deu. Ele dizia assim, que ele estava dirigindo o carro e ele sempre levava par de tênis no porta-malas. Se ele passasse por um lugar e via pessoas correndo, ele tinha que encostar o carro, calçar o tênis e sair correndo com as pessoas. Porque ele não conseguia fazer nada na vida dele a não ser correr. E perguntavam para ele, e aí, o que você está fazendo da sua vida? Ele falou, eu só estou correndo. E isso se tornou para ele algo patológico. Então a gente vê que todas as substâncias que interferem no comportamento do nosso organismo causam dependência física, e a reação dessas substâncias provoca uma sensação que causa dependência psicológica. Então por isso a gente vê que o espírito pode, em emancipação, buscar a satisfação dessa necessidade. Mas isso é muito mais, né, dentro da tendência geral, é muito mais uma questão do subconsciente que está produzindo, né, não do inconsciente, do subconsciente, que está querendo reviver aquelas experiências do que necessariamente uma experiência espiritual. Pode acontecer, mas a gente não pode generalizar acreditando que tudo é relacionado com experiência espiritual. E feliz, né? A gente pode dizer que feliz aquele que, por exemplo, consegue apenas controlar, né, viver isso. Né? Não causa, a Vaninha está colocando corrida, causa certo vício, causa porque o exercício físico libera substâncias no organismo. E essa substância acaba provocando um certo efeito. Então tem pessoas, por exemplo, que vão na academia por causa desse estado patológico de manhã, à tarde e à noite. Tem pessoas que, por exemplo, deixam seus compromissos para ir para a academia para poder ficar ali 1, 2 horas. É algo, né? Tem gente que é viciado. Inclusive saiu ontem no jornal uma coisa interessante, que o vício ao chocolate tem cura. Eu não cheguei a ler o artigo, até pensei em ler, vai com Deus, Miriam. Eu até pensei em ler, mas aí eu falei, eu estava ocupado com outras coisas e não li. Então, na verdade, chocolate, por exemplo, provoca vício. Pode parecer uma coisa engraçada e coisa e tal, mas o chocolate tem substâncias que o seu organismo se adapta e depois ele sente falta. Não é pelo sabor do chocolate, porque o chocolate é gostosinho. São substâncias que nem o paladar consegue identificar. E acaba se tornando praticamente uma droga. Né? Então, tudo certo, Nando? Tem pessoas que gostam de chocolate, agora tem pessoas, Cássia, que realmente são viciadas em chocolate. A ponto, por exemplo, de precisarem fazer um tratamento médico porque o chocolate está interferindo na sua taxa de glicose, está provocando, por exemplo, a sua glicemia está alta, provocando crises diabéticas, pessoas que estão com obesidade, com problema sério de obesidade. E isso é uma consequência problemática. Por isso que eu falei para vocês, a gente fala de vício, acha muito engraçado. Vício de comprar, por exemplo. Para a gente falar de vício de comprar, a gente vai soltar um monte de piada na área de texto, até que a gente tem contato com uma pessoa que tem dependência das compras. Aí você vai ver os 5 cartões de crédito completamente estourados, dívidas muito graves, a família desestruturada, pessoas que perderam seus filhos, seus maridos, suas esposas, e, enfim, tudo isso por causa de compra. Então, quer dizer, tem um lado engraçado, a piada desses vícios que a gente acha interessante, mas a coisa é séria. Eu até falava com a Vaninha ontem, a gente conversava sobre a questão das propagandas, e aí eu falava sobre uma coisa que me causa uma repulsa enorme, é propaganda de cerveja. Porque a gente sempre vê aquele lado, né, dos
os mocinhos bonitos, vestidos, as moças seminuas, falando da cerveja como se fosse a coisa mais linda do mundo. Mas a realidade é você entrar, por exemplo, é você passar, por exemplo, na frente de um bar, de um boteco, e você vê uma pessoa dependente do álcool, encostada no balcão, tomando aquela cerveja porque ela não consegue soltar. Então a gente sempre vê assim, tem o lado engraçado, o lado poético, o lado fantasioso e tem a realidade. Todo vício, toda a realidade do vício é uma realidade muito trágica, né? Deixa eu ver aqui, o Nando colocou, né, e como eu devo lidar com isso? Porque me acordo, né, carregando uma culpa enorme de tão real que foi. Mantenha a sua consciência voltada para essa sua perseverança, Nando, sem a preocupação de você sentir culpa, porque a culpa na verdade é um peso que você mesmo se impõe. Se a sua consciência está voltada para a saúde física, para a sua saúde mental, é você perseverar que naturalmente você vai perdendo esse hábito. Né? Cada vez que você acordar, por exemplo, com essa culpa, faça a sua prece, né? Volta a sua mente para a vontade que você tem de continuar se curando dessa dependência e tudo mais, que naturalmente você vai voltando ao seu estado natural, sem culpa. Culpa, infelizmente para nós, é uma âncora que a gente mesmo amarra nas pernas, né? E isso acaba sendo bastante grave. A Vânia colocou, né, Nestlé lançou há alguns anos uma espécie de achocolatado que tem quase certeza que tinha uma substância que causava muita dependência. Eu sentia vontade de beber mais de meio litro de leite com aquilo, né? E quando eu chegava na cozinha pela manhã, minha boca aguava, né? Conversando com um amigo meu, comentei sobre isso e ele sentia a mesma coisa. Depois o troço sumiu das prateleiras, né? Pode acontecer mesmo, sem dúvida, né? Aliás, as empresas, para poder vender seus produtos, a gente sabe que a indústria, de um modo geral, ela tem uma ética muito limitada, né? Então, se ela puder fazer, né, tem aqueles jogos, por exemplo, das mensagens subliminares, tem substâncias tóxicas ou que causam dependências, que acabam incluindo nos produtos, enfim, fazem de tudo, né? A Lorena colocou, bom dia Lorena, né? Sou fumante desde os 13, agora estou com 35, né? E acordo com essa ressaca, né? Infelizmente a gente tem que primar pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, saúde espiritual. O Humberto colocou para nós, né, o Espírito Tiago relata a importância de continuarmos lutando contra o vício. No livro Memórias de um Toxicômano, relata vícios que vêm de muitas encarnações. Sim, principalmente porque a gente lembra que, para quem assistiu ao filme, deixa eu lembrar o nome dele aqui agora, chegou até a ganhar o Oscar, o ator, a voz do Imperador, se eu não me engano, acho que foi o filme que concorreu ao Oscar a umas 2 edições, né? Nesse filme A Voz do Imperador, tem uma passagem interessante em que ele está fazendo um tratamento médico, porque o imperador o rei naquela época, a voz do rei, eu acho, ele está fazendo um tratamento médico e psicológico porque ele era gago, né? E um rei gago é um problema, né? Porque ele tinha que falar para o público, ele ficava muito nervoso. E era interessante que o médico dizia para ele assim, olha, o cigarro é um tratamento, o discurso do rei, obrigado Zanoni, o discurso do rei, ele falava assim, olha, o cigarro é muito interessante porque ele relaxa. Então na época, década de 30, década de 40, década de 50, o cigarro era uma indicação médica, porque não se analisava os malefícios para a saúde, a dependência química, as lesões, além da parte social que era chique, né? Então a gente lembra assim que os médicos indicavam isso. No século XIX, no século XX, por provocar esse efeito de relaxamento no corpo, de prazer, de satisfação, a medicina indicava isso tudo. Né? Então a gente vê assim que no passado, nas encarnações anteriores que nós vivemos, de repente nós tivemos contato com esse tipo de substância, vivendo aquele comportamento que era natural. Então não é algo que tem que gerar culpa, de dizer assim, olha, eu me sinto culpado por ter feito isso no passado. Era algo que todo mundo fazia. Nós tivemos agora, no fim de semana passado, o congresso, o 6º congresso, o 6º, 7º, acho que foi o 6º, o 6º congresso internacional de Cuba, né? E foi agora. E nós tivemos alguns amigos aqui do Brasil que foram para lá. E a gente tem conversado com eles sobre
Eles não voltaram ainda, né, mas a gente tem conversado. Foi o sétimo, obrigado, Recém. Então, a gente não conversou ainda profundamente, mas a gente tem trocado algumas ideias. E um dos amigos nossos que foi para lá, ele disse o seguinte: é impressionante como os cubanos fumam. Você vai em tudo quanto é lugar, eles estão fumando em lugar aberto, lugar fechado, não importa se você é turista, se você não é fumante. Você entra no quarto do hotel, o quarto está impregnado com cheiro de cigarro, ele diz que é uma coisa insuportável. Como ele sofreu pelo fato de não ser fumante, né? Então a gente vê aqui, se você vive num ambiente como aquele, você vai na Europa, por exemplo, os italianos têm um hábito muito forte de fumar. Se você vai onde mais na Rússia, tem um hábito muito forte de fumar. Então é muito natural que isso aconteça em algumas culturas. E de repente, quando o tempo passa e você percebe o efeito negativo que isso provoca, as pessoas já estão ali habituadas a isso. E vivendo com naturalidade também, porque a sociedade está acostumada a esse tipo de comportamento. Então a gente viveu no passado algumas encarnações. Traz para cá essas mesmas tendências. Basta uma influência, basta um ambiente que favoreça, né, o afloramento daquele vício que se encontrava num estado latente, que ele volta a acontecer. Então cabe a nós, muitas vezes, escolher provas e escolher aqui alguns bloqueios na nossa encarnação que nos impeça de dar vazão a esses vícios, a essas tendências. Então tem pessoas, por exemplo, que hábito de se alimentar de uma forma desregrada, de uma forma desequilibrada, que provoque doença. De repente ele fala assim: olha, eu quero encarnar tendo uma doença gastrointestinal, tendo uma doença endócrina, para que me impeça de fazer isso. Eu tenho o hábito de fumar compulsivamente e isso me provocou a desencarnação. Eu nasço com enfisema pulmonar, nasço com uma doença no sistema respiratório que me impede de fumar. E assim as pessoas vão ou trazendo lesões no seu perispírito provocado por essas lesões físicas do passado que se manifestam agora de novo, ou as pessoas pedem alguns gatilhos que possam, quando você começa a desenvolver a tendência, fazer com que isso se manifeste. A Cássia perguntou se isso é considerado um suicídio. A gente já falou sobre isso em outros estudos, Cássia. O suicídio, é importantíssimo a gente focar nisso. O suicídio é a intenção de se autodestruir. Se você tem um vício sem a intenção de se destruir, mas ele te destrói, você pode até ter ali a negligência, a falta de equilíbrio, e isso, claro, traz consequências. Mas a gente não pode levar isso como um suicídio. Assim como você tem aqueles que usam drogas, que usam substâncias que provocam a destruição do organismo. Assim como você tem atletas, esses atletas de esportes radicais que fazem cada loucura, que alguns morrem, alguns desencarnam. Você tem paraquedistas que fazem aquelas evoluções mirabolantes e acontece dele desencarnar. A pergunta é: eles cometeram suicídio? Não, porque eles queriam viver. Teve recentemente um atleta que surfou numa super onda lá na Indonésia, se eu não me engano, e as pessoas achavam que ele ia desencarnar porque era uma coisa muito perigosa. E se ele desencarnasse? Ele foi um suicida? Não, mas ele foi um espírito negligente. E a negligência também cobra o seu preço. No caso do Constantine, por exemplo, né, que mesmo ajudando tanto a Deus, né, ele quando morrer ia para o inferno porque estava fumando muito e era doente, né? Pois é, e ele acabou tendo depois a chance de se regenerar, né? Então é assim que a gente tem que olhar. A Recéia colocou: tem uma amiga russa que fala que o cigarro é mais barato que um café. Que é a indústria, né? Mas vai chegar um tempo em que a nossa sociedade vai se transformar. Aliás, essa é uma das mensagens que os Espíritos trazem para nós, que nós estudamos inclusive no Livro dos Espíritos, que os Espíritos disseram assim: quando as nossas instituições se reformarem, o nosso planeta vai se regenerar. E que instituições são essas? As instituições educacionais, governamentais, industriais, comerciais. O que industrial e comercial tem com isso? O dia que uma indústria começar a produzir com ética, ele vai selecionar se aquilo que ele produz causa mal para a sociedade ou não. O comércio, aquilo que ele vende, faz mal para a sociedade ou não. O governo, que autoriza determinados produtos, substâncias, se faz mal ou não. Os nossos meios de comunicação, que quando você divulga, por exemplo, uma bebida alcoólica, no passado havia aquelas propagandas que vocês comentaram um pouco mais acima, aquelas propagandas de cigarro, né, que mostravam atletas, que mostravam jovens felizes, aqueles equipamentos, né,
de windsurf, paraquedista, snowboard, um monte de coisa que mostrava assim os atletas, né, todo mundo fumando, aquela coisa toda. Então, quando a nossa sociedade, de um modo geral, se reformular e começar a viver realmente os valores morais de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, nós teremos uma revolução no nosso planeta. Então a gente começa a olhar o nosso planeta e pergunta assim, por aquilo que a gente está vendo, quanto tempo será que isso vai demorar? Então a gente tem que ter paciência porque a coisa é complicada. Né? Mário colocou, bom dia Mário, né? Há quem fuma desde os 13 anos de idade, pois já tentei e não consigo, pois se for castigado, por isso logo se veja, né, seja o que Deus quiser. Né? Minha mãe foi fumante durante muito tempo, também começou na adolescência. E ela foi ao médico certa vez e o médico começou a perceber que ela estava começando a desenvolver um enfisema pulmonar. No dia seguinte ela parou de fumar. E ela tinha um comportamento tinha o hábito de fumar durante 40 anos. Né, hoje ela tem 70, então já faz mais ou menos uns quase 10 anos que ela parou de fumar. De um dia para o outro, assim, ela parou, o médico falou para ela assim, se a senhora não parar, a senhora vai ter um enfisema pulmonar. Naquela mesma hora ela pegou o maço de cigarros que ela tinha, jogou no lixo e parou. Claro que cada pessoa tem um comportamento diferente. Nós temos tratamentos médicos, temos tratamentos psicológicos que fazem isso, né? E quanto mais cedo fizer, mais fácil será, quanto mais rápido fizer, mais rápido será, né, o equilíbrio, porque realmente é assim. Né? Então, quer dizer, temos que ter essa consciência que aquilo que nos faz mal agora e vai continuar nos fazendo mal depois. Eu tive um tio que desencarnou há 2 semanas, comentamos aqui na sala, ele desencarnou com enfisema pulmonar. O pulmão dele funcionava 40% só. E ele vivia 24 horas por dia com balão de oxigênio do lado, ele dormia com oxigênio, comia com oxigênio, caminhava pela casa com oxigênio, e de repente ele parava, tirava o catéter, ia lá fora, fumava e depois colocava de novo. Simplesmente por causa da sua dependência química. E a gente fica imaginando, em espírito, depois do seu desencarne, pelo fato de ter essa dependência psicológica do cigarro, como deve estar sendo, né, a adaptação dele no mundo espiritual com esse transtorno, com esse desequilíbrio que deve estar sofrendo. Então a gente tem que pensar na nossa saúde agora e na nossa saúde depois. E ser perseverante. Já tentei de tudo e continuo tentando. Vai chegar uma hora em que alguma coisa vai desencadear essa vontade mais potente, né, e você vai simplesmente desistir. Mas tratamentos médicos, psicológicos, vale a pena fazer isso. Né? O Humberto colocou, né, muitas paradas bruscas do vício é resultado de tentativas diversas de outras encarnações. Sim, né? Quer dizer que definitivamente eu quero parar de fazer isso. A Florzinha colocou, tem uma amiga que tirou um câncer da garganta e continua a fumar. Eu lembro uma vez que eu estava andando na rua, Florzinha, tinha uma moça que ela usava uma traqueostomia, né, que é aquele procedimento cirúrgico que você introduz um catéter na traqueia, e ela fumava. Então ela inspirava o cigarro pela boca e soltava pela traqueia, pela traqueostomia. Eu ficava só olhando, eu falei, meu Deus do céu, o que falta, né? O que essa pessoa precisa para se conscientizar de que a vida dela está praticamente acabada se ela continuar isso, né? Então é assim que a gente observa, né? Bom dia, Francis, bom dia, pessoal. Muito bem, meus amigos, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Temos mais 20 minutos de tema livre. Tá? Quem quiser colocar qualquer pergunta na área de texto, meus amigos, pode pôr. Uma pergunta simples, uma pergunta complicada, uma pergunta que acha que é boba. Não existe pergunta boba. Pergunta boba é a pergunta que não é feita. Então coloca na área de texto o que vocês acharem interessante. Enquanto isso, eu leio aqui na área de texto. Eu tenho asma e fico desesperada sem poder respirar direito. Eu tenho assim o meu faro, vamos dizer assim, o meu faro é como se fosse o faro de um cachorro. Se você está longe, a quilômetros, e vem assim leves partículas que tocam no meu nariz, eu sinto o cheiro. Para mim é um desespero essa coisa de cheiro, né? Então vamos lá, né? Imagino tal, né? Tem uma amiga que ficou desesperada sem poder respirar direito, né? Imagino. Deixa eu ver aqui, a Dani colocou para nós, no passado o poder econômico do cigarro atrasou muito o fim da propaganda nos meios de comunicação, porque com o álcool está demorando tanto, né? É aquela história, né? A sociedade que acha que isso é importante. Enquanto a gente não tiver um choque que provoque em nós essa conscientização, nada vai mudar. Né? Então as pessoas colocam assim, né? Aquela propaganda da moça, toda sensual,
do rapaz galã tomando uma cerveja e no final eles colocam beba com moderação. Quer dizer, você primeiro instiga o inconsciente da pessoa, achando que a bebida é uma coisa sensual, uma coisa erótica, uma coisa saudável, bonita, e depois no final ele chama para a sua razão. Quer dizer, a sua razão é superficial, o seu inconsciente fica abalado. Então, quer dizer, é a falta de ética que a gente vê dos meios de publicidade, das empresas, das indústrias, né, que produzem essas substâncias. Né? Então, é a sociedade que tem que se conscientizar e evitar que isso aconteça. Recém colocou, minha irmã começou aos 18 e parou aos 45. Ela comprava biscoito de chocolate na bolsa, né, quando dava vontade de fumar, ela comia os biscoitos. Né? Foi uma grande ajuda. Né? Cada um arruma ali o seu melhor método para tentar se libertar. Mário colocou, será que quando eu morrer, será que meu espírito sente a falta do tabaco? Certamente que sim. Certamente. Não o seu espírito, né? Você. Porque a gente fala assim, meu espírito, como se ele fosse alguma coisa. Né? Você sentirá falta com certeza. Assim como você tem uma dificuldade enorme hoje de se libertar, por causa dessa dependência química, dessa dependência psicológica, como espírito você psicologicamente também vai sentir a falta. E nós temos assim pessoas que sentem de uma forma desesperadora, né, assim, angustiante, você tentar se satisfazer e não conseguir, né, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Salam aleikum, Safiane. Zanani colocou, né, alguns anos atrás, vi um noticiário que na Europa, devido à crise econômica, tinha pessoas venerando velhos deuses. Achei isso um retrocesso de mentes, né? Eles começam, né, a buscar saída de tudo quanto é lado, né? Mas como diz o Emmanuel, ele diz assim, só se desilude quem se ilude. Então, enquanto as pessoas ficarem se iludindo para tentar fugir da realidade, vai chegar uma hora em que elas vão cair. Elas vão se deparar o tempo que elas perderam simplesmente com essa fantasia, né? O Francis lembrou, o CONAR, né, que é o conselho que regulamenta as propagandas, né, vetou ontem uma propaganda de desodorante Axe que tinha um grande apelo erótico, sim, né, exatamente assim. Deixa eu ver, não há como o tabaco, mas não há tabaco como fazer. Não entendi sua pergunta, o Mário. Não tem pergunta estúpida não, pode colocar a pergunta que você quiser aí que não tem problema, a gente comenta sobre ela. Coloca de novo sua pergunta que eu não entendi o que você colocou aí. Recém colocou, na Europa é proibido os artistas aparecerem na televisão fumando, é proibido fumar em bares e restaurantes. Já nos Estados Unidos é alguma coisa natural, né? É uma coisa bem natural. Então, inclusive os americanos, assim, nos filmes, é muito natural usarem drogas, muito natural falarem de sexualidade, é muito natural a bebida e os cigarros, mostram jovens, aquela coisa toda, né? E é um comportamento da sociedade, né? Obrigado, Francis. Deixa eu ver aqui. Tá. O Décio colocou, o médium vê perispírito ou espírito? Né? A pergunta é sempre interessante, né? Porque a gente tem o hábito, né? Mudando agora um pouquinho de assunto para a gente dar continuidade no nosso tema livre. É muito comum a gente falar assim, olha, eu vi um espírito naquele lugar. Então a gente tem lá no Livro dos Espíritos, no começo, quando Kardec pergunta, né, o que é o espírito exatamente, os espíritos respondem que não é algo que a gente consiga compreender, porque o espírito não tem forma, o espírito não pode ser percebido, nós não temos ainda condições de compreender o que é o espírito. Mas o espírito, quando ele passa por esse processo de encarnação, ele absorve as substâncias do ambiente, que é esse fluido, que a gente chama de fluido cósmico universal, e ele começa a elaborar, através do seu psiquismo. Estava com Deus, Pitbull, bom dia. Então ele vai elaborando, né, de acordo com a estrutura do seu estrutura necessária para a sua evolução, ele vai elaborando então um corpo espiritual, ou seja, é esse corpo fluídico que possibilita que ele interaja com a matéria. É essa substância que faz ali a ligação entre o espírito, que é esse princípio inteligente, e a matéria, que é o corpo físico que ele vai utilizar quando no corpo físico. Então o espírito absorve esse fluido, tornando-se semimaterial. Então nós temos ali dois elementos combinados, né? O espírito, que é o princípio inteligente, feito por uma substância que nós não compreendemos. Inclusive, alguns estudos mostram, por exemplo, que o fluido cósmico universal, ele pode ser, pelo fato dele ter ali uma
uma variedade enorme de combinações, né, da sua estrutura, o próprio espírito também tem ali elementos do fluido cósmico universal que formam a sua estrutura. Mas isso aí são especulações, porque a gente ainda não consegue ter essa compreensão. Mas algumas informações que tem, tanto na codificação como em outras obras complementares, vão elaborando essa teoria. Mas o espírito propriamente dito, ele não é percebido por nenhum de nós. Até porque também, quando a gente fala de espírito, dificilmente a gente vai conseguir imaginar o espírito apenas como espírito. Né? No Livro dos Espíritos tem um trecho interessante que mostra que o espírito jamais deixa o seu perispírito. Ele vai se tornando cada vez mais sutil conforme ele vai evoluindo, porque a gente lembra que conforme ele vai vivendo em mundos mais elevados, mundos mais sutis, o seu perispírito entra em combinação com esses elementos. Então, aqui no mundo material, por exemplo, é um ambiente denso, é um ambiente material, como a gente já falou. Então, o fluido que tem aqui à disposição para nós utilizarmos, ele é compatível com a natureza material desse nosso mundo. Já em mundos mais elevados, o perispírito é compatível também com esses mesmos elementos. Então, na verdade, conforme o espírito vai se elevando espiritualmente, moralmente, ele vai também se afinizando com esses ambientes, mas ele nunca deixa o seu perispírito. Então, quando a gente fala de espírito, a gente pode até, dentro da teoria, fazer a separação entre eles, mas na prática, eles estão combinados de tal forma que ele jamais vai conseguir se desprender. Então, a gente pergunta, o médium, quando ele vê um espírito, ele vê o espírito propriamente dito, que é o princípio inteligente, ou ele vê o seu corpo espiritual? Ele vê o corpo espiritual, porque o espírito não pode ser percebido ainda. Então é o perispírito que é observado. Tanto que esse perispírito ele assume as características psíquicas que o espírito impõe nele. Então, através da sua vestimenta, através da sua aparência física. Então eu posso ser negro, posso ser branco, posso ser oriental, alto, magro, gordo, magro, alto, baixo, posso estar vestido, posso ser o corpo feminino, masculino, posso ter um corpo saudável, um corpo doente, vestido dessa, daquela forma. Então, essa plasticidade do fluido do perispírito, que é o elemento, né, que é formado pelo fluido cósmico universal, ele sofre as impressões, ele pode sofrer as impressões que a mente impõe. Então, na verdade, aquilo que eu penso é aquilo que eu me transformo. Então, nós percebemos o fluido cósmico, ou seja, o perispírito, pelo fato dele ser um elemento material. Só que ele é material dentro dessa sutileza do mundo espiritual, que nós não conseguimos perceber. Agora, aqueles que são mais sensíveis conseguem perceber essa influência. Por exemplo, o médium, um sensitivo. A gente lembra que todo médium é sensitivo, mas todas as faculdades ele também é sensitivo, mas o sensitivo nem sempre tem as outras faculdades, né? Ou seja, se eu tiver se eu for o médium de psicofonia, o médium de psicografia, o médium de efeitos físicos, seja ela como for, eu vou ser o médium sensitivo, porque eu vou sentir a presença dos espíritos. Então, essa percepção, essa sensação agradável ou não, um calafrio, um toque, alguma coisa que fisicamente me faça ter essa impressão, nada mais é do que a percepção de perispírito para perispírito. Então sente aquele toque, sente aquele choque do contato com essas substâncias e aí provoca então a reação. Então, na verdade, é o perispírito que se apresenta para nós, né, como um elemento visível. Beleza? Deixa eu ver aqui, a Dani colocou para nós, quando o espírito viciado não tem o que quer, ele vampiriza alguém para obter o que quer? Sim. Né? Normalmente, pelo fato de você ter uma interação muito fácil com o mundo material, então tudo aquilo que você não pode ter, não pode conquistar, você pode sentir através das vibrações, através das emanações fluídicas dos encarnados. O que a gente quer dizer com isso? Primeiro, que o espírito viciado, a gente tem que lembrar que o espírito viciado não necessariamente se transforma numa pessoa mau caráter. É importante a gente ter essa diferença. Ele é uma pessoa doente. Assim como o encarnado viciado, ele não é necessariamente mau caráter, mas ele é um dependente químico e por isso ele é um doente, o espírito também se vê nessa mesma condição. No mundo espiritual, os espíritos ficam ali passando por esse processo de depuração, de reequilíbrio, sendo tratados, né, de acordo com as condições e possibilidades dele. Alguns espíritos optam em continuar aqui no nosso meio. Então tem aqueles que lutam contra o vício,
embora se considerem ainda espíritos doentes, e tem aqueles que são ainda dependentes, né, dessas sensações, dessas impressões, mas optam em ficar aqui no nosso meio. E aí então eles vão em busca daqueles que possam satisfazer as suas necessidades. Então nós temos espíritos, por exemplo, em restaurantes, que tem aquela necessidade da glutomania, né, que é a vontade de comer compulsivamente, e como ele não pode se satisfazer, então ele se aproxima das pessoas que estão se alimentando e começa a se satisfazer das emanações fluídicas que eles apresentam. Nós temos aqueles que são alcoólatras, que vão em bares, né, vão nas residências de pessoas que têm esse hábito e tudo mais. Aqueles do tabagismo, da droga, da sexualidade, por exemplo, né? Então a gente pensa assim, né, a droga, a sexualidade, motéis, bordéis, boates, barzinhos onde tem aquele clima de sensualidade, aquele clima de um quer ficar com o outro, aquela coisa toda. Então os espíritos utilizam desses ambientes para se satisfazerem. Só que, como certa vez eu li numa obra muito interessante que falava sobre a questão da satisfação desses vícios, porque algo é algo que psicologicamente ele pode ter contato, mas pelo fato dele querer vivenciar a sensação propriamente dita, ele não vai conseguir se satisfazer. Então, na verdade, ele vai ficar naquela busca constante. É como se você estivesse tomando água o tempo todo para matar a sua sede e a sede nunca fosse embora. Você está em contato com a água, mas ela não pode se satisfazer. Então a mesma coisa acontece com essa questão da dependência dos espíritos. Então ele muitas vezes ele busca essa vampirização, como o próprio nome diz, a gente fala de vampirização, a gente fala do vampiro, que é aquele que quer sugar do outro algum tipo de substância. Então, na verdade, quando você se ingere algum tipo de toxina, você fica impregnado por ela. E é exatamente essa impregnação que acaba sendo sugada por esses espíritos. Então André Luiz fala muito sobre isso, de ambientes que ele vem aqui no mundo material, e ele percebe, né, pessoas encostadas naqueles balcões de bares, bebendo, e espíritos com uma conexão mental muito forte, não só para absorver as sensações, ou essas emanações fluídicas. O que são emanações fluídicas? De um modo muito pobre, vamos imaginar assim que é o cheiro da bebida, ou uma fumaça que tem assim a característica daquela bebida. Então o espírito fica ali tentando absorver essas substâncias para tentar aliviar a sua angústia, para tirar esse vício, né? Só que ele nunca consegue, porque na verdade ele precisa da substância para poder se satisfazer. E jamais vai conseguir, porque ele não se encontra mais no mundo material. A substância é material, mas ele precisa, né, da substância para poder ter esse contato, né? Deixa eu ver aqui. Isso é negativo, né? Porque mesmo muitas vezes que o espírito não queira, ele acaba fazendo alguma coisa que não é da vontade dele, mas ele precisa daquilo. E muitas vezes para ele é uma prova. Nós temos ali os amigos espirituais que chegam e falam: olha, vamos sair daqui para você se tratar, para você voltar a uma condição normal, para você se reequilibrar de novo. Ele fala assim: olha, eu quero, mas eu não consigo. Então é exatamente isso, né? Muitas vezes a tendência é muito mais forte do que a sua própria vontade. Mas nem por isso ele deixa de ser assistido. Para muitos espíritos, ficar nessa mendicância fluídica, vamos dizer assim, é para ele uma prova. Ele pode ficar durante anos nessa condição. Ele vai ficar ali sofrendo, até que chega uma hora em que ele fala assim: eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E é nesse momento então que ele recebe ajuda efetiva. Porque do contrário é assim: eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não tenho tanta vontade. Então, enquanto ele ficar nessa indecisão, ele vai ter que passar pelas experiências para poder despertar nele o seu equilíbrio. Mas quando eu morrer, eu não quero fazer mal a ninguém. O que devo fazer? O Mário colocou, né? Mário, a nossa regeneração, a nossa transformação começa agora. Então, quanto mais a gente adiar essa mudança, maior será o nosso sofrimento no futuro. Porque não é assim o mal que não quer fazer. O mal você já faz para você mesmo, né? Porque a destruição do seu corpo com esse hábito já traz para você ali responsabilidades, já traz para você limitações. Então, quer dizer, o mal você já faz para si mesmo. Faz para as pessoas à sua volta, né? Quando você tem o hábito de fumar, né? Você acaba fazendo com que pessoas também absorvam essas mesmas substâncias, e futuramente você vai criar essa dependência. Então a melhor forma de você não fazer mal é você reverter isso fazendo bem. E começando a fazer o mal para você mesmo, fazendo bem para você mesmo, fazendo bem para as pessoas à sua volta, e depois fazendo bem no futuro quando você puder. Não tem outra forma.
né? Quando a gente tem a tendência a fazer o mal, o jeito é a nossa desenvolver a tendência a fazer o bem. É a única solução. A Beatriz colocou, bom dia Beatriz, pessoa com sono excessivo, pessimismo, desanimada, baixa autoestima, está sendo influenciada pelo vampirismo, né? E para evitar isso seria orar e vigiar, né? A gente lembra, né, que quando a gente fala dessas psicopatologias, que são esses dramas de consciência, que são essas culpas que nós carregamos, esses desequilíbrios, eles têm várias causas, né, que a gente pode colocar. Então, o sono excessivo, o pessimismo, o desânimo e tudo mais. Então, o que a gente pensa? Primeiro, você tem questões físicas que devem ser analisadas. Ir ao médico, fazer ali um tratamento, fazer os exames necessários, fazer ali o diagnóstico correto, para saber exatamente qual é a causa desse desequilíbrio. A gente lembra que o nosso cérebro funciona com muitas substâncias, com muitos hormônios. Se há um desequilíbrio nesses hormônios, há uma tendência a uma determinada reação negativa. Então, no caso das mulheres, por exemplo, que tem assim, essa questão hormonal muito complicada por causa da idade, por causa de menstruação, por causa de questões emocionais, tudo isso acaba afetando no equilíbrio hormonal. Então, primeiro ponto, fisicamente isso pode ser provocado. Tá? O segundo, questões psicológicas. Então, assim, meu psiquismo, pelo tipo de vida que eu tenho, pelas experiências que eu estou vivendo, pela infelicidade que é constante para mim, acaba provocando também esse desequilíbrio. Então, primeiro fisicamente, segundo psicologicamente, e o terceiro espiritualmente. Eu posso ser influenciado pelos espíritos a ponto de ficar doente, de ficarem me induzindo um pensamento negativo, um pensamento autodestrutivo, me leva a essa condição. Então a gente sempre pensa assim, são elementos combinados. Né? Esses elementos combinados podem provocar esse comportamento, né, de depressão, de baixa autoestima e tudo mais. Então a gente pensa assim, espiritualmente pode ser a causa, tá? Mas a gente lembra sempre assim, como eu falei para vocês no início, os espíritas têm uma tendência a achar que tudo é culpa de espírito. Sim, Ramário Espíritas, bom dia. Então a gente tem essa tendência a achar que tudo é culpa de espírito. Então é verdade. Os espíritos sim podem ter uma parcela no desencadeamento de algum tipo de doença. Mas muitas vezes eles são oportunistas. Pelo fato de eu estar deprimido, eu acabo abrindo as minhas portas mentais, estabelecendo uma conexão com esses espíritos que podem, de alguma forma, continuarem me influenciando. Então, na verdade, os espíritos aproveitam muito mais a oportunidade do que necessariamente são as causas da doença. Então, primeira coisa, procurar um médico. Depois procurar uma psicoterapia se for indicada. E, paralelamente a isso, procurar um tratamento espiritual que lhe ajuda não só na questão das influências espirituais, mas ajudam também na questão do reequilíbrio psicológico, no reequilíbrio orgânico, tudo isso acaba sendo beneficiado. Então são 3 aspectos que a gente tem que analisar em conjunto. Não adianta a gente querer falar assim, eu fui ao médico e eu estou tomando remédio. A psicoterapia é importante, porque no caso, a baixa autoestima, a depressão e tudo mais, acaba influenciando na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida profissional. E pelo fato de você não conseguir ter um bom desempenho nesses aspectos da sua vida social, acaba, de certa forma, te deixando também desanimada, mais deprimida ainda. Então, é importante atacar por todos os aspectos, fazer um trabalho conjunto para que o resultado seja positivo. Tá? Deixa eu ver aqui, a Receia lembrou, não lembro se foi na Revista Espírita de 1861 ou 62 que Kardec nos fala sobre esses espíritos com vícios. Né? Então, quem lembrar, só fazer a pesquisa aí direitinho. Armando colocou para nós, questão 972, como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõem de auxílio das paixões? As paixões, a gente lembra, são exatamente isso, né? São os vícios que a gente tem. Se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses maus pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo que possa excitar. 972A. Mas para que servem essas paixões se lhe falta o objeto real? Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro e não pode possuir. O devasso as orgias de que não pode participar. O orgulhoso as honras que é inveja e de que não pode gozar. Então é exatamente ali que a gente colocou, né? Esse objeto real é aquilo que fisicamente ele pode ter contato.
Só que ele, quando desencarnado, pelo fato de não ter esse contato material com esses objetos, ele acaba sofrendo, né, de ficar nessa busca constante, e ele simplesmente deixa de viver. A vida dele gira em torno da satisfação daquilo que ele precisa e simplesmente não consegue alcançar. Daí então, por isso que os espíritos falam que a gente tem que buscar a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde psicológica, saúde social, saúde espiritual, para que a gente tenha uma vida com completa liberdade. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Nada pode me prender, nada pode me impedir. Quando a gente alcançar esse estado de plenitude, aí então a gente vai conseguir viver de uma forma muito feliz. Né? Deixa eu ver aqui, a Cássia colocou, né, no meu caso de obesidade, fiz redução de estômago, etc. Mas mesmo operado e sem vontade, eu comi e quase morri com isso. Né? Então fiz o tratamento espiritual junto com o médico e psicológico. Estou ficando bem melhor. Né? Aliás, tem um caso bem interessante, casos interessantes de pessoas que fazem a gastroplastia, que é essa cirurgia de redução do estômago, que as pessoas esquecem que elas reduzem o estômago fisicamente, mas elas se esquecem que o hábito de se alimentar excessivamente continua presente no seu inconsciente, no seu subconsciente. Então ela continua com o desejo de comer, com aquele hábito de encher o prato, de fazer, de comer variadas coisas e tudo mais, só que ela já não pode mais. E isso, de certa forma, acaba sendo um sofrimento muito grande. Porque fisicamente já não comporta mais, mas psicologicamente ela ainda quer comer. Aí a importância do tratamento conjunto combinado, né, entre médico, psicológico e espiritual também. Né? É uma frustração muito grande. Né? Um amigo, certa vez, que tinha feito uma cirurgia dessa, a gente foi a um restaurante, fez o prato assim do tamanho de uma montanha. Aí ele comeu só as beiradinhas assim, e ele disse que tinha necessidade de colocar comida no prato. Olha só que interessante. A necessidade de colocar grande quantidade de comida e comer só aquele pouquinho pelas beiradas. Né? Então a gente vê que o que é o nosso psiquismo, na verdade. Né? Muito bem. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? A gente acabou... Ficou alguma pergunta sem ser respondida, pessoal? Alguma coisa que ficou incompleta? Alguma questão que vocês colocaram que não foi respondida satisfatoriamente? Podemos encerrar por aqui, tranquilo? Beleza? Então tá jóia. A gente fecha por aqui. Né? A gente tem aqui o nosso... Lembrando sempre, né, que sempre na última quinta-feira do mês a gente tem o nosso tema livre, que é esse dia em que a gente sai do nosso roteiro de estudos e a gente coloca essas questões, né, porque eu sempre gosto de reforçar que a gente tem o hábito de frequentar, por exemplo, um centro espírita, você ouve palestras, aí você absorve todas aquelas informações, você lê um livro, absorve aquelas informações, faz um curso, absorve as informações e não tem onde colocar as dúvidas. Né? Ou seja, as dúvidas acabam depois consumindo a gente, né? Porque, poxa, eu ouvi numa palestra, eu vi num livro e não tinha para quem perguntar, não tinha com quem trocar ideia, aquela coisa toda, então a gente dedica a esse nosso tema livre a esse momento, né? Da gente poder expor algumas das nossas dúvidas, conversar sobre essas questões que ficaram pendentes, né? Que ficaram não resolvidas para nós. Então a gente pega a última quinta-feira do mês. E de sexta-feira também, depois que a gente faz o nosso evangelho, até às 10 horas, a gente tem essa meia hora, das 10 às 10h30, também com temas livres. Só que amanhã é feriado, a gente não vai ter estudo, lembrando, né? Porque amanhã é a sexta-feira da Paixão, e feriado sempre muda um pouquinho a nossa rotina, fica um pouco complicado. Então